Arro! Então vamos aqui continuar, né, esse podcast das 7 leis espirituais do sucesso, trazendo hoje a 6ª lei, que é a lei do distanciamento. E essa 6ª lei espiritual, ela fala para que a gente possa conseguir qualquer coisa na natureza, é preciso desistir do apego a ela. Isso não significa desistir da intenção de criar um desejo, ok? A gente não desiste da intenção, né? E não desiste do desejo. A gente apenas abandona, tá? O apego aos resultados. E é uma atitude muito poderosa, porque no momento em que a gente desiste desse apego aos resultados, misturando simultaneamente essa intenção focada, né, com esse distanciamento, tudo que a gente deseja a gente vai ter. Então olha que loucura. A gente acha que para ter alguma coisa a gente precisa entrar no apego, mas aqui fala o inverso. Desapega, distancia, permite alcançar qualquer coisa para se basear em sua crença, né, do seu verdadeiro eu, do seu poder de já manifestar tudo, porque nós estamos manifestando a nossa realidade o tempo todo, já está acontecendo. E esse apego, ele está baseado no medo e na insegurança. Essa necessidade de segurança, ela vem trazendo o fundamento do desconhecido, né? Então, toda essa fonte de riqueza, de abundância e de qualquer coisa no mundo físico é o eu. É a consciência que sabe como satisfazer a todas as necessidades nossas. O resto é simbólico. Casas, carros, conta bancária, roupas, aviões. Mas simbólico, Malu, é tão necessário aqui, né? Mas esses símbolos, eles são transitórios, né? Eles vêm e vão. Então, se você pensar um tempo atrás o que você tinha e o que você tem hoje, às vezes você pode ter mais, às vezes você pode estar igual, às vezes você pode ter menos, né? Então, tá sempre em estado impermanente. Então, e perseguir esses símbolos é como instalar-se no mapa e não no território. Olha a visão macro aqui, né? E ter essa visão macro faz com que você não tenha ansiedade, tá? Você não vai sentir aquele vazio, porque você está trocando o seu eu pelos símbolos do eu da consciência cósmica. E o apego, o que ocorre? Ele vem da pobreza de consciência, porque o apego é sempre com símbolos. Símbolos aqui são coisas, tá, gente? Coisas da matéria, são coisas que é programado na nossa mente, né? Que existe essa necessidade de ter, tá? O distanciamento, ele é sinônimo de consciência rica, porque ele oferece liberdade para criar. Então, quando a gente se envolve com esse distanciamento, a gente cria alegria, cria felicidade. Dessa forma, os símbolos de riqueza são alcançados de maneira espontânea, sem qualquer esforço. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? Sem esse distanciamento, nós somos prisioneiros da impotência, do desespero, dessas necessidades materiais, das preocupações constantes, né? Da falta de humor, na verdade. Porque a gente fica nessa consciência empobrecida, tá? Essa verdadeira consciência é a habilidade de ter tudo o que quer, na hora que quer, com o mínimo esforço. Lembra? Na lei do mínimo esforço. Então, para viver essa experiência, o que tem que fazer, né? Tem que estar apoiado na sabedoria da incerteza. Porque é na incerteza que a gente vai encontrar liberdade para criar o que quer. Mas, voltando aqui ao que já foi falado, é mais fácil eu me apegar porque eu tenho medo e insegurança. O que é incerteza? Né? As pessoas, elas buscam constantemente segurança. Então você vai descobrir que buscar segurança é, na verdade, algo muito efêmero, né? Até o apego ao dinheiro é sinal de insegurança. Então tem muita gente que fala, quando eu tiver, né, 100 mil, 1 milhão, né, vou estar seguro, serei feliz, vou ser independente, vou me aposentar, vou poder fazer tudo o que eu desejo. E aí, se isso nunca acontece, né? Porque às vezes também eu consigo meus 100 mil, agora eu quero 200. Eu consigo os 200, agora eu quero os 300.
Eu fico sempre, né, nessa constância impermanência, que é o que acontece, né? Nós somos seres que estamos aqui numa programação impermanente, uma programação que muda o tempo todo, tem uma constância, né, de altos e baixos, mas a gente fica preso à frustração, ao medo, à insegurança, porque a gente precisa se apegar em algo, precisa se agarrar em algo. Parece aquele personagem do Senhor dos Anéis, né, que fica meio precioso, né, aquele apego. Então, aqueles que buscam segurança, eles perseguem ela por toda a vida, mas não vão encontrar. Porque pode conseguir o dinheiro, mas agora é uma casa, pode conseguir a casa, mas agora é um carro, pode conseguir o carro e agora é outra coisa, tá? Por quê? Porque não é fora, né? É sempre ilusão. Segurança, ela nunca pode vir só do dinheiro ou de algum símbolo. E falando em dinheiro aqui, o apego do dinheiro, ele cria insegurança, gente. Por mais que você tenha bastante no banco, tá? Porque muitas pessoas que têm muito dinheiro são as mais inseguras, ok? A busca de segurança é uma ilusão, tá? Para a sabedoria ancestral, a solução desse dilema está na sabedoria da insegurança ou na sabedoria da incerteza. Isso quer dizer que a busca de segurança é de certeza, verdade, tá? E o que é ele, afinal? O conhecido nosso, o que é o que a gente conhece? O passado, né? O conhecido nada mais é do que a prisão dos velhos condicionamentos. O passado eu conheço, porque ele já passou. Então eu sei o que eu passei, eu sei quais foram os passos, eu lembro dos meus sentimentos, das minhas emoções, daquilo que já foi. Mas quando a gente se solta para a incerteza, é se soltar para a verdade da vida, que é o futuro, tá? É parar de resistir ao movimento, ao fluxo natural. E parar de ficar presa nesses velhos condicionamentos. Não há qualquer evolução nisso, gente, absolutamente nenhuma. E quando não há evolução, o que acontece? A estagnação, a desordem. E a incerteza é um terreno fértil para a criatividade, para a liberdade, porque incerteza significa entrar no desconhecido em todos os momentos da nossa existência. O desconhecido é um campo de todas as possibilidades. Sempre fresca, sempre nova, sempre aberta à criação de novas manifestações. E sem essa incerteza e o desconhecido, a vida é apenas a repetição de memórias velhas. Já imaginou? Então, acaba se tornando vítima do passado, né? E o seu torturador de hoje é o que sobrou de você ontem. Olha aqui, que intenso. Vou até repetir aqui, que está escrito aqui no livro, ó. Você se torna vítima do passado e seu torturador de hoje é o que sobrou de você ontem. Então, qual que é o lance aqui? Renunciar ao seu apego ao conhecido. Se joga, solta, confia, entra no desconhecido e você vai estar no campo das possibilidades. A mera disponibilidade de entrar no desconhecido já vai te oferecer sabedoria da incerteza que há nele. Então, isso significa que em todos os momentos da vida vai ter essa excitação, vai ter aventura, vai ter mistério, vai experimentar a diversão da vida, a alegria, a magia, a celebração, o contentamento. Então, você todos os dias vai procurar essa excitação do que acontece no campo de todas as possibilidades, porque você já vai desapegar e vai se jogar ao desconhecido, à incerteza, que mais uma vez eu repito aqui, é a nossa vida, né? Pensa o seguinte, por mais que eu planeje o meu futuro, ele ainda é incerto, porque eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho. Então, quando eu paro de resistir, né? Ai, tem que sair como eu quero, tem que, e assim eu me jogo para a vida com uma previsão do que eu gostaria para o meu futuro, tá? As coisas vão se tornar mais criativas, mais felizes, mais leves. Se você vivenciar essa incerteza, vai estar no caminho certo. Então, não pode desistir. Então, não é preciso também ter uma ideia pronta e acabada do que você vai estar fazendo nas próximas semanas ou no ano que vem. Porque se você já sabe o que vai acontecer e se apega a essa ideia, abre mão de toda a gama de possibilidades. O apego à ideia aqui
É aquele movimento que nem eu acabei de falar, do tem que ser assim. Isso tem que acontecer, isso tem, não. Você tem, que nem eu tenho uma projeção que daqui a uns anos eu quero estar morando no motorhome para viajar o mundo todo, né? E tá fazendo atendimento com a minha internet e vai embora. Mas o meio do caminho, né? Tantas coisas que podem acontecer, tem que ser assim, tem que ser daqui 5 anos, 10 anos, eu sei que vai acontecer, eu tenho essa certeza. Então eu vou numa maneira fluídica e leve, como um rio que corre, né? A gente usa bastante essa expressão, indo essa direção. Mas pode ser que seja daqui 5 anos, pode ser que seja daqui 6, 7 anos. Independente disso, esse trajeto eu estou vivendo, eu estou vivenciando todas as experiências, eu estou vivenciando todas as formas de vida que me apresentam, né? Estou trazendo sabedoria até chegar lá, ok? Uma das características no campo de todas as possibilidades são as correlações infinitas. Então, esse campo ele consegue reger uma infinidade de eventos no tempo e espaço para conseguir os resultados pretendidos. Mas quando você está apegado, a sua intenção fica presa num rígido espaço mental e ela não flui, não vai. Então, essa criatividade, a espontaneidade inerente àquele campo, ela se perde porque ela está travada. Quando você se apega a uma ideia pronta, seu desejo, antes fluido e flexível, fica congelado numa estrutura rígida que interfere em todo o processo de criação. Então, essa lei do distanciamento, ela não interfere na lei da intenção e do desejo, tá? No estabelecimento de um objetivo, você continua com a sua intenção de seguir por uma certa direção. Ainda tem um objetivo. Entretanto, entre o ponto A e o ponto B, há infinitas possibilidades. Graças à incerteza dessas infinitas possibilidades, você vai poder mudar de direção no momento que encontrar um ideal maior, que descobrir algo mais excitante, que foi mais ou menos aquela ideia que eu passei para vocês aqui, né, que é um desejo meu, do motorhome. Então, é também improvável que você force a solução de problemas, por isso irá impedi-lo de estar alerta às oportunidades. A lei do distanciamento acelera todo o processo de evolução. Quando você entende essa lei, não só se sente compelido a forçar soluções. Caso contrário, só vai criar novos problemas. Mas se dirige sua atenção para a incerteza e observa essa incerteza enquanto espera a solução emergir, do caos e da confusão, o que aparecer será fabuloso e excitante. E o estado de alerta, né, a prontidão para o presente no campo da incerteza, encontra seu objetivo e sua intenção, o que permite a você aproveitar a oportunidade. E o que é oportunidade? Ela está contida em todos os problemas que você tem na vida. Em cada um desses problemas está a oportunidade de um benefício maior. Olha só, que bom, né? Quando vem os problemas e a gente fica tão bravo. É eles que trazem essas oportunidades de um benefício maior. E quando a gente abre o nosso olhar para essa percepção, a gente abre para as possibilidades positivas, né? Tudo aquilo que preserva o mistério, o encantamento, a excitação, a aventura da vida. Todo problema pode ser visto como uma oportunidade de benefícios maiores. Então, ficar alerta para as oportunidades quando você está sentado na sabedoria da incerteza. Então, soltei, sei que o futuro é incerto, porém tenho uma noção do que eu quero para ele e fico alerta às oportunidades que vão me fazer chegar lá, nesse caminho, né? Então, eu quero o motorhome. Para quê? Para passear pela Europa. Então, de repente, eu não tenho motorhome, mas eu sou convidada a trabalhar lá na Europa, né? E eu vou e sigo essa oportunidade. Vou para a Europa, vou começar a trabalhar lá, tenho esse convite, acabo ficando porque tá dando certo. E de repente eu já vejo que eu estou onde eu quero estar, né? Aí de repente eu tô lá e vem uma pessoa falando: poxa, fulano de tal tá querendo vender o motorhome dele. Aí eu vou ver, mas não é bem o que eu queria, né? Ele tá feinho por dentro, mas o valor tá bom, outra oportunidade. Então as coisas vão sendo levadas. Quantas vezes você já não falou assim: poxa, eu queria tanto uma coisa e de repente eu consegui ter, chegou na minha mão,
Isso acontece bastante. Eu brinco que eu falo que, assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, é aquele desejo, né? A gente entra no desejo, no campo do desejo da intenção. De repente a gente vai, solta. E de repente o negocinho vem assim como um passe de mágica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu queria comprar um carro, então eu falei, eu quero um carro que tenha, né? Direção hidráulica, trio elétrico, isso, aquilo, papapá, papá, da cor tal que eu gosto, num preço X, que é o que eu posso pagar. E é isso que eu quero. 2, 3 meses depois, veio exatamente o que eu queria, num anúncio nada a ver, que eu bati o olho, chegou para mim assim, um grupo do WhatsApp totalmente, sabe, fora do contexto. E aí, deu-se o que eu precisava, tá? Então, o resultado é que se chama de boa sorte, aquela pessoa sortuda. Sorte nada mais é do que a prontidão e a oportunidade caminhando juntas. Então, a gente tem que estar atento ao zóio da águia, abre o zóio da águia. Né? Se as duas estiverem misturadas, a observação atenta, vai emergir uma solução que vai ser benéfica para você e para todos que estiverem ao seu redor. Essa é a perfeita receita do sucesso. E ela está baseada na lei do distanciamento. Vocês perceberam que o Chopra ele fala bastante, né? Do soltar, do confiar, do deixar, intencionar e deixa acontecer. O que é? Sai dessa tensão. O mundo da Matrix coloca a gente no estado de pressa, mas a nossa alma pede calma. Tá bom? Vamos lá para a aplicação da lei do distanciamento. Arrou? Então, você pode colocar agora, aquela hora que tu pega um papel e uma caneta aí para anotar os 3 passitos, tá? Você pode colocar a lei do distanciamento em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Passo 1. Comprometer-se hoje com o distanciamento. Dar a si própria e aos outros a liberdade de ser o que é. Evitar a imposição rígida de suas ideias sobre como as coisas devem ser. Não forçar soluções de problemas, criando assim novos problemas. Participar de tudo, mas com envolvimento distanciado. Aqui eu já quero ver como que vão ser muitas pessoas aí, ó. Aceitar a liberdade do outro de ser o que é. Evitar a imposição rígida de suas ideias sobre como as coisas devem ser. Não forçar soluções de problemas, criando assim novos problemas. E participar de tudo, mas com envolvimento distanciado. Essa é apenas a 1, vamos para 2. Transformar a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência. Na disponibilidade para aceitar a incerteza, as soluções emergirão espontaneamente do próprio problema, da própria confusão, da desordem, do caos. Tá? Então, transformar a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência. Ok, eu me rendo. Tá? Eu sei, é incerto. Não tem que ser, né? Não vou ficar forçando solução para as coisas. Não vou ficar com as minhas ideias rígidas e inflexíveis, como tudo tem que ser, como as pessoas têm que agir, isso e aquilo. Tá? Quanto mais incertas forem as coisas, mais seguro deverá se sentir. Porque a incerteza é o caminho da liberdade. Por meio da sabedoria da incerteza, você encontrará segurança. Você vai achar meio esquisito isso, mas só tenta. Tá? Só tenta. Não é possível que uma pessoa como Chopra, e sendo um livro esse, um best-seller mundial, inclusive chamado de guia prático para a realização de seus sonhos, baseado em criando prosperidade, que isso vai ser uma besteira, ok? 3. Entrar no campo de todas as possibilidades e antecipar a excitação que pode ocorrer quando se está aberto a uma infinidade de escolhas. Quando você agir assim, experimentará toda a diversão, toda a magia, todo o mistério, toda a aventura da vida. Tá? Então, esses são os 3 passos para você começar a fazer. E o próximo podcast já é o último. Aqui, vamos lá. Deixa eu abrir aqui.
Ó, no livro, eu acabei não falando, né? Na lei do distanciamento, os exercícios, para quem acabou comprando o livro, é a página 81, tá bom? E o próximo é a lei do Dharma ou do propósito da vida. Uau! É isso. Vamos lá, coloca em prática. É desafiador porque você ainda está presa, ainda está enraizada com crenças, mas a tua alma reconhece tudo que está sendo falado aqui em todos os podcasts. Arro, omitakoye, oya.